Segunda Crônicas, capítulo 15. Nós vamos ler todo o capítulo, verso 1 até o verso 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor quanto o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até ao 35º ano do reinado de Asa. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe a exposição da sua palavra aos nossos corações. Amém. Irmãos, é verdade que a Bíblia ela é um livro maravilhoso. Como ela nos ensina. E é interessante que Deus, Ele nos ensina muito através da história. Como Ele agiu, como Ele realizou os seus feitos em meio ao seu povo, como Ele está agindo hoje, e nós podemos ter uma perspectiva de como Ele agirá dentro dos parâmetros estabelecidos na própria palavra de Deus. Esse livro de crônicas, ou esses livros, 1ª e 2ª Crônicas, na verdade, eles são livros pós-exílicos. O povo estava voltando da Babilônia depois dos 70 anos de cativeiro. E eles precisavam ter um conhecimento da história do seu próprio povo. Como que Deus agradava ser adorado, ser buscado. Qual era a intenção de Deus. Então o cronista, ou os cronistas, não sabemos, escreveram este livro narrando a história de Israel, principalmente focando em Davi e Salomão, mas para que aquele povo que estava voltando para a sua casa, para Jerusalém, pudesse entender o que Deus requeria deles como povo da aliança.
Não é à toa que estes livros, né, 1ª e 2ª Crônicas, são os 2 últimos livros da Bíblia hebraica. E qual é o contexto que nós nos deparamos aqui? Nós estamos no reinado do rei Asa. Esse rei, Asa, ele é neto de Roboão, filho de Salomão. Quando Roboão assume o trono com a morte de Salomão, algo terrível acontece em Israel. O reino é dividido em reino do norte, reino do sul. 10 tribos vão para o norte, 2 tribos para o sul. Então Israel fica dividido em Israel e Judá. Na terra do norte, ali, aquele povo que ficou ali, construiu altares para si, altares de idolatria. Mas não foi muito diferente no reino do sul também. O povo estava buscando os seus ídolos, os seus próprios interesses e a sua vontade. Roboão foi um péssimo rei, no que diz respeito à adoração, ao zelo pelo templo de Deus, pela palavra de Deus. E da mesma forma foi o seu filho, o filho de Roboão, Abias, pai de Asa. Um rei também perverso, idólatra, que não buscou o Senhor, que não se dedicou a Deus e continuou nos caminhos de seu pai, Roboão. E nesse contexto, nasce Asa. E no reinado de Asa vem a palavra profética do Senhor, por meio de Azarias, conforme nós lemos aí no versículo 1 do capítulo 15. E é interessante que essa profecia de Azarias, do profeta Azarias, ela se estende aí do verso 2 até o verso 7. Nós vemos que Azarias, por meio do Espírito Santo, ele proclama a palavra de Deus para o rei Asa. Ele cita diversos textos, conforme Deuteronômio 4, 29, Jeremias 29, Isaías 55. Primeiro, ele dá um princípio, ele estabelece uma lei para Asa. Diz ele, a partir do verso 2, olha Asa, o Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com Ele. Mas, se você deixar Deus, se vocês abandonarem a Deus, Deus também os abandonará. Esse é um princípio estabelecido. Então a profecia de Azarias se inicia com essa palavra que é a própria proclamação da Escritura. Um princípio bíblico. Olha, enquanto a nação, o povo de Judá, no caso aqui Asa era rei de Judá, reino do sul. Por isso que ele dirige a palavra a Judá e a tribo de Benjamim, as 2 tribos que ficaram no sul. Olha, enquanto vocês estiverem com Deus, enquanto vocês buscarem a Deus, enquanto vocês desejarem Deus, enquanto vocês amarem a Deus, Deus estará com vocês. Mas, se vocês abandonarem a Deus, Deus abandonará vocês. E a partir do verso 3, aí até o verso 6, ele começa a traçar um princípio que ocorreu na história. O que Deus já havia feito com um povo que já havia abandonado a Deus. Então ele vai contar um período de tempo, provavelmente aí no tempo dos juízes, quando eles não buscavam a Deus, não desejavam ao Senhor. Então Deus vira suas costas para o povo. E ali, naquele momento histórico que acontece na história, diz a palavra de Deus que havia separação, guerras, brigas, contenda, divisão em meio ao povo. Diz a palavra de Deus, no verso 6, especificamente, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Ou seja, eram guerras sobre guerras, invasões sobre invasões. E a própria palavra de Deus dá um motivo do que isso, do porquê estava acontecendo isso. Qual que era o motivo? Primeiro, diz o texto, na boca do profeta, inspirado por Deus, pois Deus os conturbou com toda a sorte de angústia. E como Deus os conturbou? Simplesmente virando as costas para eles. Aquele povo havia abandonado a Deus, então Deus abandona o povo. E quando Deus vira as costas para o povo, o que acontece?
nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam. Irmãos, imaginem a situação, uma situação de guerra, onde nações e cidades não poderiam se desenvolver economicamente. Os homens que deveriam estar trabalhando para edificar as cidades, para trazer prosperidade, estavam com espadas e escudos, matando uns aos outros. Ou seja, qual que é o resultado disso? Miséria, fome, desgraça sobre aquele povo. E no final, no versículo 7 da profecia de Azarias, ele diz: mas sede fortes. Ou seja, no final disso tudo, ele está provando historicamente, olha, Deus agiu assim porque o povo agiu assim. Mas vocês sejam fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ou seja, não sejam como esse povo que foi anteriormente rebelde, sejam diferentes. E qual foi o resultado dessa pregação do evangelho ali ao rei Asa? O rei Asa, pela sua descendência, o seu pai, Abias, mau. Roboão, seu avô, perverso, ruim. Ora, nós poderíamos imaginar assim: Asa vai mandar matar o profeta Azarias. Se seu pai foi ruim e o seu avô foi pior, o que esperar de um rei como esse? Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que diz: quando Asa, o rei Asa, ouve essa pregação da palavra de Deus, ele, com o coração quebrantado e arrependido, ele se volta para Deus. Ele ouve a palavra do profeta, ele ouve a pregação das Escrituras, e ele começa a praticar aquilo que ele havia ouvido. E qual era a prática principal do rei Asa nesse momento? Era o arrependimento dos pecados, a começar por ele e por sua família, o abandono da idolatria e a restauração do culto e da aliança em Judá. E é exatamente o que ele faz. Olha o que diz a palavra do Senhor a partir do versículo 8. Diz que ele cobrou ânimo, lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim. Judá e Benjamim, se lembram? As duas tribos do Reino do Sul. Ele pega todos aqueles altares de ídolos que haviam sido construídos por seu avô e por seu pai. Aqueles cultos idolátricos, aqueles templos, aquelas imagens que a Bíblia descreve como abominações, ele destrói tudo aquilo. Ele vai pelo Reino do Sul, pela nação ali de Judá, destruindo toda a idolatria que havia sobre aquela região. E renovou o altar do Senhor. Então o primeiro passo, ele faz o quê? Ele destrói a idolatria. Ele faz com que ele e sua família abandonem os seus pecados. Depois ele passa isso para a nação inteira, para o povo. E agora ele vai restaurar o culto ao Senhor. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Não era uma questão sincrética ou simplesmente um modus operandi de não, vamos negociar. Vamos adorar a Deus durante o dia e à noite vocês levam a vida que vocês quiserem. Nada disso. Ele destrói por completo todo aquele culto abominável a Deus, e então ele restaura a adoração. Então ele passa a se voltar para Deus, porque Deus não aceita, irmãos, em hipótese alguma. Deus nunca aceitou, Deus não aceita hoje e nunca aceitará, um culto que não seja somente a Ele mesmo. Então, primeiro passo, remove a idolatria, destrói tudo. Segundo passo, ele renova o altar do Senhor. Renovar o altar é restabelecer o culto bíblico, a adoração bíblica. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ouve, ó Israel, Deuteronômio capítulo 6, verso 4. O Senhor vosso Deus é o único Senhor.
Adorem a Ele com toda a força, com todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento, ou seja, com todo o seu ser, com tudo o que você é. Não busque a Deus apenas da boca para fora. Não seja apenas um cristão com capa de cristão, com jeito de cristão. Seja cristão de verdade, que o seu coração queime por amor a Deus e a sua palavra. Busque a Deus de todo o seu coração. É interessante que lá no verso 16, ele rompe com uma tradição familiar, quando diz que ele destrói uma imagem de Azerá, que na época era a deusa chamada Astarote, a deusa da fertilidade. Aquele povo, né, irmãos, eles eram um povo agrícola. Então, na mentalidade do povo pagão da época, para que a terra produzisse seus frutos, eles deveriam fazer sacrifícios aos deuses. Baal é um exemplo de deus da fertilidade. Astarote, uma deusa feminina, é outro. E como que eram os cultos a Astarote ou a Azerá? Haviam as sacerdotisas dos templos da época, e essas sacerdotisas, elas ficavam seminuas no templo, e o culto, na verdade, era uma grande orgia sexual. Por quê? Porque na mentalidade deles, eles estavam adorando aquele deus da fertilidade, e quando eles praticavam as suas abominações dentro das paredes do templo, por meio de relações ilícitas, Deus estava abençoando aquele povo com a fertilidade. É nesse nível que nós estamos falando de idolatria em Israel naquele tempo. E qual é a atitude de um rei que ouviu a palavra de Deus e que se voltou para o Senhor? Ele destrói, ele acaba com esse tipo de culto. Ele destrói essa estátua. E aqui, do original, nós vemos, foi traduzido por abominável, mas também outro tipo de palavra, indecente, nojenta. Uma imagem asquerosa, muito provavelmente também de cunho sexual. O que Asa faz? Ele destrói tudo. Ele abandona tudo. Essa, no caso aqui, chamada rainha mãe, na verdade era sua avó, tá? Era esposa de Roboão aqui. Maaca, né? Sua mãe, na verdade, era sua avó. Algumas traduções trazem como sua avó, literalmente, tá bom? Então, ele restabelece a devoção ao Senhor. Destruição da idolatria, o abandono de pecado. Segundo ponto, ele restaura o culto ao Senhor, por meio do templo, da palavra, por meio dos sacrifícios. Terceiro, ele restabelece em Judá a sua, e também a do povo, a aliança com Deus. O restabelecimento do culto vem junto com o restabelecimento da sua aliança com o Senhor, com o próprio Deus. Conforme nós lemos ali no verso 11, ofereceram o sacrifício ao Senhor dos despojos que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, como? De todo o coração, de toda a alma. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher. Ou seja, eles estavam evocando ali as leis de Deuteronômio. Aquele que não buscar ao Senhor, aquele que não adorar a Deus, aquele que não buscar ao Senhor deve ser morto. Não há espaço para idolatria, para adoração a falsos deuses. Não há espaço, não deve haver espaço em nossos corações para ídolos. O único altar construído nos nossos corações deve ser o altar ao Senhor Jesus Cristo. E nada pode substituir esse altar e nem se equiparar a ele. Família, filhos, igreja, trabalho, dinheiro, nada pode se equiparar no nosso coração à devoção, à adoração, ao amor que nós temos ao nosso Deus e ao nosso Senhor. E aqui, irmãos, eu já quero partir para algumas aplicações desse texto.
Nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de incertezas, esse tempo de angústias, depressão, de dificuldade econômica, de rumores de guerra e tantas outras coisas que nós temos visto e ouvido. Conforme o reverendo Eloy disse aqui, Deus está gritando às nações do mundo inteiro para que se arrependam. Não é uma mensagem subliminar, algo que está oculto e que somente os eruditos conseguem discernir, não. Essa mensagem de arrependimento está exposta ao mundo inteiro. Deus abalou os altares de todas as nações e está convocando o seu povo de todas as nações ao arrependimento dos seus pecados. Irmãos, quantos são os nossos ídolos? Quantos são os altares que estão construídos, talvez não do lado de fora, mas dentro dos nossos corações? O conforto, a prosperidade financeira, a família, não sei. Cada um sabe de si mesmo. Eu sei dos meus ídolos. Eu sei dos altares que eu preciso destruir todos os dias. Eu sei das imagens que eu preciso derrubar no meu coração todos os dias, para que elas não se tornem grandes o suficientes, que ocultem a luz de Deus na minha vida. Mas esse é um chamado de arrependimento da palavra de Deus a todos nós. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos convocados, chamados ao arrependimento dos nossos pecados. Irmãos, e quantos benefícios nós recebemos do Senhor quando nós obedecemos a sua palavra e nos submetemos aos seus ensinos, nos arrependendo dos nossos pecados, adorando a Deus não da forma como nós achamos que Ele vai ser agradado, mas adorando a Deus segundo o que Ele mesmo determinou na sua palavra. A palavra de Deus traz promessas para nós. Busquem ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Busquem a Deus enquanto Ele ainda pode ser achado. E não apenas isso, vocês não terão uma busca em vão. Vocês não vão buscar algo que vocês não vão encontrar. Pelo contrário, se vocês buscarem ao Senhor, se vocês se dedicarem a Deus, se vocês orarem, lerem a sua palavra, meditarem na sua palavra, irem aos cultos em congregação, buscarem a Deus, com certeza vocês encontrarão o Deus da palavra. Essa é a promessa da Bíblia. Óbvio que nós entendemos e sabemos da soberania de Deus, que na verdade é Deus quem nos busca, e é Deus quem nos encontra. E nós só buscamos e encontramos a Deus quando Ele nos encontra primeiro. Mas isso não nos isenta da responsabilidade pessoal de nós irmos até a presença de Deus. De qualquer maneira, de qualquer forma, por obrigação ou por medo do inferno? Não. A palavra de Deus é clara, diz, olha, busquem ao Senhor todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com alegria. É interessante que o texto ressalva que esse povo buscava a Deus com cânticos, instrumentos musicais, que demonstram que uma busca alegre, um culto festivo. Aquele povo não estava triste, abatido, chorando. Não, eles estavam na presença de Deus com alegria nos seus corações, buscando a Deus de todo o coração, apesar das suas incríveis dificuldades. A situação deles era tão ruim, ou pior do que a nossa, hoje. Imaginem uma nação inteira se prostituindo com seus ídolos, onde foi esquecida a palavra, o ensino de Deus, gerações e gerações, sem a revelação bíblica, sem a exposição bíblica da palavra, uma situação terrível, sem moral, sem ética, sem nada, uma situação muito parecida ou até pior
do que a nossa. Mas a convocação da Escritura é conforme está lá em Jeremias, capítulo 33, verso 3. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É promessa bíblica. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Interessante isso. Interessante isso, principalmente nos nossos tempos, né? Em que nós somos muito voltados para a intelectualidade, né? Nós somos a geração da intelectualidade, do conhecimento, das informações quânticas, dos computadores quânticos, dos satélites, das viagens à Lua. Nós somos as gerações das universidades, dos mestrados, pós-doutorados, mas a Bíblia diz: busque a Deus com o coração. Coração não apenas com o sentimento. Coração na Bíblia é o centro dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas vontades. Coração na Bíblia é o centro de tudo. Então, o que Deus está pedindo para nós? Me busquem com tudo o que vocês são. Aquela vontade que vocês têm de tomar aquele sorvete gelado num dia muito quente de calor, quando você está todo suado, né? E você procura uma sorveteria para buscar aquele sorvetinho gelado, que delícia. Busque a Deus com muito mais vontade, alegria e empenho do que isso. Com o seu coração, com o seu pensamento, com a sua atitude, com a sua vontade, com o seu desejo, com a sua alegria, também com os seus sentimentos. Adore ao Senhor, busque ao Senhor, se alegre com o Senhor. Mas, Rodrigo, está tudo tão tenebroso, enuviado, são tantas incertezas, tantos medos, tantas pessoas morrendo, esse vírus, outros vírus, pandemia, tudo que está acontecendo, não importa. Busque ao Senhor com alegria. Por quê? Porque o foco não é a circunstância, não é o que está acontecendo ou o que está deixando de acontecer, mas é a presença de Deus, do Deus que é o nosso Rei eterno e imortal, invisível, mas real, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, que tem preparado para nós um reino que é eterno, um reino que não está sujeito à política, à economia, não está sujeito a vírus, nada disso. Um reino puro, santo, imaculado. Um reino invencível, poderoso. É isso que nos aguarda, é isso que nos espera. Eu gostaria de finalizar essa palavra dizendo para todos nós que nós precisamos e devemos retomar hoje essa nossa alegria e essa nossa devoção em buscar a Deus. Tem muitas pessoas buscando a Deus por medo, não é? Muitas pessoas buscando a Deus com receio. Muitas pessoas procurando as igrejas porque os seus recursos financeiros se findaram. Enfim, a motivação não importa. Mas o que importa é, se vocês buscarem a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, vocês não encontrarão talvez prosperidade, vocês não encontrarão talvez saúde perfeita e plena, mas vocês encontrarão a Deus, vocês encontrarão a Cristo. E aí eu recorro também à história, eu quero citar dois pensadores da história do cristianismo para encerrar. Assim como Azarias, o profeta, recorreu à história para pregar a asa, a palavra de Deus, eu também recorro a dois momentos da história, a dois homens, na verdade, da história do cristianismo, dois homens importantes, que escreveram e produziram bastante conteúdo. E um deles é Anselmo, o bispo da Cantuária, e ele diz assim: olha, vamos, coragem, pobre homem, foge um pouco das tuas ocupações, esconde-te um instante do tumulto dos teus pensamentos, põe-te de parte dos cuidados que te absorvem e livra-te das preocupações que te afligem, dá um pouco de tempo a Deus e repousa nele.
E outro que eu gostaria de citar é Agostinho de Hipona, onde ele diz assim: olha, Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti, e somente em ti. Talvez os nossos corações estejam tão inquietos, estejam tão ansiosos, tão preocupados, porque nós não encontramos o descanso dos descansos. O descanso da Bíblia, conforme diz Hebreus, capítulo 4, é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele que veio buscar você, aquele que veio me buscar. Aquele que, sem que nós pedíssemos, sem que nós implorássemos, na verdade, desde a fundação do mundo, ele decidiu derramar o seu sangue na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados. Vamos abrir Hebreus capítulo 4, e assim eu encerro essa palavra. Vamos ler 3 versículos rapidinho, versículo 14, versículo 15 e o 16. Hebreus 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia, glória a Deus. Esse é o descanso, o repouso, e que Anselmo dizia. Esse é o descanso que Agostinho disse. Encontremos descanso em Cristo e confiadamente nos acheguemos, irmãos, ao trono da graça, para em tempo oportuno nós desfrutarmos maravilhosamente dessa graça que nos alcançou, que nos salvou, que nos regenerou e que nos livra desse mundo caído e desse mundo em trevas, como nós temos visto e ouvido. O nosso único refúgio nesse tempo não é vacina, apesar de que é importante, não são remédios, não são hospitais, não são médicos, apesar de que tudo isso é muito importante, mas o nosso refúgio e fortaleza com R maiúsculo e F maiúsculo é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra, que ela possa, ó Deus, ajudar o seu povo, Pai. Assim como nós lemos aqui, 2 Crônicas, capítulo 15, nós vimos que o rei Asa buscou ao Senhor junto com aquele povo. E houve paz em Israel. A verdadeira paz. A paz que excede todo o entendimento humano. Deus, se tem alguém aqui porventura conosco que não está em paz, que essa pessoa encontre a verdadeira paz em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se tem alguém porventura na internet nos ouvindo, que também ainda não encontrou essa paz, que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, visite essa vida agora, Senhor, e traga a verdadeira paz a esse coração. Não uma paz falsa, não uma paz hipócrita, não uma paz que se vai, não, mas uma paz verdadeira, uma paz santa, uma paz que é estabelecida em meio ao conflito, em meio ao desconforto. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo. É o que nós oramos a Ti e agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.